Saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Israel, na Palestina, na África, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas e em cada bairro de Maceió e na minha cidade maribonense e aos seus povoados vizinhos, principalmente o Matão, as igrejas que estão nas fazendas, nos sítios, nos povoados. Glória a Deus e aleluiazinha aqui em Viçosa e em cada bairro deste local. Eu salvo nessa manhã, dia 31/3/2017, com a santa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nessa manhã, querido, eu vim trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que verdadeiramente é digna de fé. Uma mensagem que é digna, queridos, de fé, de eu e você colocar em prática. Uma mensagem que é digna de fé, para nós colocar ela em prática a cada dia mais, essa mensagem. Uma mensagem, querido, que é digna da gente ouvir, compreender, entender e praticar. Como está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e versículo 24 ao 29. Colocar essa mensagem em prática é a gente entender o que São Tiago diz na sua carta. Primeira carta de São Tiago, glória a Deus e aleluia. São Tiago escrevendo no capítulo 1, no versículo 22, ele vai dizer assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo-se a si mesmo. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Então, querido, que nesta manhã tão linda, tão maravilhosa, querida, amado e amada de Jesus, amados da igreja, amados de Maria, nós possamos colocar essa linda e bela mensagem em prática. O tema dessa mensagem, ela fica na primeira carta de São João, o evangelista, que ele nos convida a ficar em comunhão com o Pai e com o Filho, porque Ele é a nossa comunhão. Ele diz assim no versículo 3, esse é o tema: isso que vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o tema. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o tema dessa mensagem, nessa manhã.
Em nome de Jesus, que você seja uma pessoa de comunhão com Deus, com o Filho de Deus e com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o amor dele. E também estejamos em comunhão com os irmãos, porque a palavra do Senhor, ela diz nessa primeira carta de São João, também no capítulo 4. Ele diz no versículo 19: quanto a nós amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse é tal mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se eu e você ama a Deus, vamos também amar a nós e aos nossos irmãos, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, querido, como está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Não é assim que está escrito lá? Porque, querido, amar a Deus é a gente verdadeiramente colocá-lo em primeiro lugar. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas, queridos, dependem desse mandamento. E a mensagem que eu trago hoje, ela nos quer dar uma bela e linda comunhão com os irmãos. Que você e eu, a gente possa ter essa comunhão com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que as coisas do mundo venham nos derrubar, mas a gente tem que se levantar, porque é preciso ter comunhão com os outros. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Mensagem escrita 8h pouca da manhã, no dia 10/1/2015. Mensagem escrita 8h pouca da manhã, no dia 10/1/2015. Por José Cícero Santos de Azevedo, o discípulo de Jesus Cristo. Assim ele escreveu. Assim eu escrevi. Assim o Espírito Santo vai me inspirando e eu vou escrever. Nós precisamos a cada dia ficar em comunhão uns com os outros para ouvir a Deus. Mas, glória a Deus. Mas, primeiro nós temos de ficar em comunhão com Deus.
como está escrito na primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Em capítulo 4, versículo 7 ao 19, nessa carta, na primeira carta de São João. Aqui dá para eu perceber que é preciso nós ver Deus na imagem do irmão. Como está escrito no versículo 21, como está escrito, ninguém pode dizer que ama a Deus se primeiro não amar o seu irmão aqui na terra, a sua irmã. Aqui dá para eu perceber que é preciso nós ver Deus na imagem do irmão, na imagem da irmã. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 está escrito: também está escrito no capítulo 2, no versículo 19 ao 23. Também está escrito no livro do Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Também está escrito no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 18. Também está escrito em São Mateus, no capítulo 1, no versículo 1 ao 17, do versículo 18 ao 21, 22, ao 25. Também está escrito no livro de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2. Também está escrito assim: assim eu posso ver, através das leituras lidas, que o Senhor, Ele se fez embora. Para nós ver a sua imagem como Ele é, também está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8. Também está escrito no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, no versículo 19 ao 26. Está escrito no livro da carta de São Paulo segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1 ao 21. Agora eu posso também entender as palavras do Mestre. Como está escrito em São João, no capítulo 16, como está escrito no capítulo 13 e no capítulo 12. Eita, Deus tremendo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu querido. Ou seja, tem de existir em nós a partilha, como está escrito em São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 31. Como está escrito em Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Se não houver entre nós a partilha, não vamos ver o Senhor. Como está escrito no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículo 1 ao 8. Também está escrito em São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. A partilha dos bens é muito importante para o reino de Deus. Como está escrito no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 a 31. Sem a partilha, nós nunca vamos enxergar o caminho. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31.
Muitos irmãos e irmãs dizem: como é que eu vou dar tudo aos pobres e ficar sem nada? Muitos irmãos e muitas irmãs faz essa pergunta. Na verdade, a pessoa, ela não quer deixar o lazer, a monomia, né? Ela não quer deixar o descanso, não quer deixar aquela harmonia ali. E tira as coisas para parecida, né, irmão? E outras coisas parecidas, na verdade. Ela não quer deixar o lazer, ela não quer deixar a harmonia, a monomia, não quer deixar o descanso e outras coisas parecidas. Na verdade, nós não queremos servir aos irmãos. Essa é a verdade. Na verdade, querido, a gente não quer servir a Deus e aos irmãos. Essa é a realidade da vida. Essa é a realidade. Nós não quer servir, como está escrito em São Mateus, no capítulo 20, versículo 20 ao 28. Nós não quer servir um ao outro. São Mateus capítulo 23, 1 e 2. Ainda queremos ser pai, ser patrão, ser mestre, rabi, ser chefe, outras coisas parecidas. E para seguir o Evangelho, os apóstolos entenderam, como está escrito em São Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 25. No mesmo Evangelho, no capítulo 19, versículo 27 ao 29. E outras pessoas, em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. O jovem homem, ele não entende. Quando o mestre disse: a partir de hoje você vai andar comigo. A partir de hoje você vai servir os seus irmãos e suas irmãs. Como está escrito em São Mateus capítulo 19, versículo 21. O jovem não entendeu. Ou não entendeu. O jovem não entendeu. Ou não entendeu. Será que ele entendeu? O jovem entendeu um pouco, só que não quis se desapegar. Ele entendeu um pouquinho, mas só quando ele percebeu que ia deixar o lazer, ia deixar a monomia que ele tinha, ia deixar, né, tudo aquilo para trás, ia deixar de ter servo, ia deixar de ter serva, agora ele ia se tornar um servo também, porque ele era patrão, ele era chefe,
ele era dono. Mas quando ele percebeu que ia se tornar também um servo, não quis. Foi diferente de quem quer. Foi diferente de quem quer. Quando a gente quer, tudo se torna visível aos nossos olhos. Quando a gente não quer, tudo se torna invisível. Como está escrito em São Lucas, capítulo 19, 10. Zaqueu, ele vai querer. Uma pergunta o mestre fez e disse para os apóstolos. Em São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 51. Vê o Salmo 51 ou 52. Vê, querido, os versículos 51 e 52 de Mateus capítulo 13. Vê esses versículos. Veja esses versículos em São Mateus capítulo 51 a 52. Aí, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores acabou de servir, como está escrito em São João no capítulo 13, vê os versículos 12 ao 17, vê esses versículos do 12 ao 17, do 18 ao 20, leia. E você vai perceber e você vai entender o que é servir. No Antigo Testamento, quando aconteceu o pecado, Deus ele permitiu as vaidades para o homem. O homem andava em toda a vaidade. Eu acho que por causa da fraqueza dele. Não sei, mas ele vai falar para mim. Como São Paulo, ele escreveu muito bem, falando sobre o Antigo Testamento, que é a sombra do Novo, que também já era. O pecado é que colocou em nós seres humanos, né? Porque o Antigo Testamento ele já era o Novo. Para Deus não existe Antigo Testamento, não. Deus ele é o ontem, ele é o hoje e ele é o amanhã e é para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Deus querido, ele não é antigo não. Antigo para mim e para você. Mas para Deus é. Porque a palavra do Senhor fala em Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será sempre o mesmo. Então para Deus não existe Antigo Testamento. Para mim e para você existe, mas para Deus não. Existe para mim e para você porque é o pecado. Mas o Antigo Testamento, que é a sombra do Novo, é como um homem. Você está aqui, mas aí está a sua resta. O pecado é que colocou em nós
seres humanos essa separação. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, viu o versículo 9. E o versículo 15. Agora veja a separação no capítulo 3. Se separa no capítulo 3. Mas no capítulo 1 e no capítulo 2 nós estamos em comunhão com Deus, unidos a Deus. Mas no capítulo 3 a gente se separa de Deus. Bom, aqui fomos viver assim, no sofrimento, como está escrito no capítulo 4. O início do sofrimento de um pai e de uma mãe. Ver o seu filho matando o seu próprio irmão. Foi assim que se iniciou a geração na Terra. O primeiro irmão nosso primeiro irmão, filho de Adão e Eva, os nossos pais. Porque Adão e Eva é o pai de todos os pais da Terra. Bom, aqui fomos viver assim, no sofrimento, capítulo 4. Mas não tem sofrimento no capítulo 2. No capítulo 2 não tem sofrimento, não. É por isso que vai ter um renovo. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Que já existia, né? O novo já existia. Antes de nós ser criado. São João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus ele fez nós para viver na sua presença, em comunhão com Ele. Aqui eu encerro com as últimas palavras dos apóstolos profetas. Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. São Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Aí eu entendo, como está escrito em São João capítulo 20, vê o versículo 17. Vê o versículo 17. Capítulo 21, vê o versículo 22. São Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 20. Chegou a hora do grande banquete. Chegou a hora do grande banquete. Do grande banquete que Deus preparou para o seu povo. São Lucas capítulo 14, versículo do 7 ao 35, capítulo 15, versículo 16, do 1 ao 13. Versículo 19 ao 31. Capítulo 18, versículo 9 ao 14. Capítulo 19, versículo do 1 ao 27. Capítulo 20, versículo do 9 ao 18. Versículo 19 ao 25. Capítulo 21, versículo do 1 ao 4. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. São Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20. São Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 29. Bom, o fim chegou. Quem acreditou? Quem acreditou? Quem foi que acreditou que o fim chegou? Quem acreditou nessa palavra? Que o fim chegou, querido?
entrou no reino de Deus. Quem não acreditou, né? Bom, o fim chegou. Quem acreditou entrou no reino de Deus. As pessoas que acreditaram entraram no reino de Deus. Quem não acreditou ficou fora, porque chegou o fim. Como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 17, São Marcos capítulo 1, do 1 ao 15, São João capítulo 1, versículo do 1 ao 34, São Lucas capítulo 3, versículo do 1 ao 22, versículo 23 ao 38, São Lucas capítulo 4, São João capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, São Mateus capítulo 16, versículo do 1 ao 23, São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16, São Mateus capítulo 24, do 13 ao 14, São Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, São Lucas capítulo 24, São João capítulo 18 e capítulo 19. Vê o versículo 30 do capítulo 19. São João capítulo 20 e 21. São Mateus capítulo 28. Apocalipse capítulo 19, capítulo 20. Capítulo 21 e 22. Vê o versículo 6 ao 12. Vê o versículo 13 ao 21. Do capítulo 22. Fim. Esse é o fim, chegou o fim. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 ao 34. Vê o versículo 31. Fim para o mundo. Quem fala é o dono do mundo, que chegou o fim de todas as coisas. Salmo capítulo 24, versículo 1. Capítulo 50, versículo 10. Salmo capítulo 49, ou 50, versículo 10. Né? Eita, Jesus, é glória. Salmos capítulo 2, versículo 1 ao 7 e versículo 8. Isaías capítulo 45, versículo 1 ao 7 e 8 ao 25. Isaías capítulo 46. 1 Samuel capítulo 2, 1, 6. Ele disse, é o fim. É o fim. São João capítulo 5, versículo 16 ao 29. São Marcos capítulo 13, veio o versículo 13, 35 ao 37. São Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. O fim de todas as coisas chegou. São Mateus capítulo 22, versículo 21 ao 14. Do 13 ao 21. Versículo 22, versículo 23 ao 32. São João capítulo 11, versículo do 1 ao 26. Versículo 27. Eita, glória. 1 Coríntios, capítulo 15, Apocalipse, capítulo 19 e 20. Versículo 34 ao 40. Fim. Estamos vivendo nos últimos dias. Agora é só vitória. A prova acabou. Agora é só vitória, a prova acabou. Versículo 41 ao 45.
Eita, Senhor da glória. Primeiro é São João, né? Primeiro é São João, capítulo 20 e 21. Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 12. 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. São João, capítulo 17. São Mateus, capítulo 26, capítulo 27. São Lucas, capítulo 22 e 23. São Marcos, capítulo 14 e capítulo 15. São João, capítulo 2, 1 ao 35. São João, capítulo 19, versículo 25 ao 30. São Marcos, capítulo 28. São Marcos, capítulo 14, versículo 62. São Lucas, capítulo 24, do 50 ao 53. Eita, Jesus da glória. Como isso é lindo. Deus é lindo, irmão. Deus é lindo e Ele é fiel. Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 14, do 5 ao 13, do 14 ao 36, do 37 ao 39, 42 ao 47, Salmo 133, Gênesis capítulo 2, São Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 35, vê os versículos 15 ao 22. Sim, somos eternos. São João capítulo 6, vê os versículos 27 ao 34, 35 ao 40. Amém. Glória a Deus. Esse é o fim, querido, de todas as coisas. Amém. O tempo é curto, querido. Não dá para esperar. Porque como está escrito no livro de São Mateus, no capítulo 18, versículo 1 ao 35, vê os versículos 15 ao 22. Esse é o fim. Mas somos eternos. Como está escrito no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 6, vê os versículos 27 ao 34 e 35 ao 40. E que essa palavra seja uma palavra impactante na nossa vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra seja uma palavra de vida. E que vocês possam ouvir essa palavra e começar a entender essa mensagem. E que vocês coloquem em prática, que eu coloque em prática, que nós coloquemos em prática essa mensagem do Novo Testamento, que é a nova aliança que Deus fez com o corpo e o sangue de Jesus. Porque a nova aliança é com o corpo e é com o sangue de Jesus. O Novo Testamento vem trazendo para nós uma nova aliança que está escrito no livro, no Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 26
o 29, a última ceia do Senhor Jesus. Diz assim: enquanto comia, Jesus tomou um pão e, tendo partido, ele tomou o pão, pronunciando a bênção. Ele pegou o pão. Enquanto comia, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tome e coma, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: beba dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então, fique com essa linda e bela palavra nesta manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Senhor é Deus e não existe outro Deus igual a esse Deus. Ficando com a palavra, que a nossa comunhão, queridos, a minha comunhão e a sua comunhão é com o Pai, é com o Filho e com o Espírito Santo. Essa é a nossa comunhão. Como está escrito, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Espírito Santo. É o tema. É o tema que está escrito em primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 3, ou melhor dizendo, perdão, capítulo 1, versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Fique nessa santa paz do Senhor Jesus. Nessa santa paz que só quem dá para nós é o Senhor Jesus. Nessa linda e bela manhã, em nome do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão em Belém, em Judá, e que está em Jerusalém, em Israel, que está na Palestina, na África, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil e nas Alagoas. Amém. Fique nessa santa paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Escutando um belo hino, olhando para a palavra de Deus e escutando um belo hino da santa mensagem do Senhor. Eita Jesus da glória! Como o Senhor é lindo e o Senhor é belo. Escuta esse hino, em nome do Senhor Jesus. Que o tempo está curto. O tempo está curto. O tempo está curto. Escuta assim.